Morte. Primeira coisa a falar da morte é o seguinte: todos nós vamos morrer. Óbvio isso? Sabe que não é tão óbvio? As pessoas esquecem, faz de conta que não vai morrer. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Não quero pensar na morte. Por que mesmo? Ah, porque é uma coisa complicada. Eu não quero ir embora daqui. Por que mesmo? Né? Ah, porque é ruim morrer. Por que mesmo? Quem disse que morrer é ruim? Primeiro assim, você querendo ou não, gostando ou não, você vai morrer. Como já morreu uma série de vezes. Como vai renascer uma série de vezes. Então compreender isso como um fato da vida já é mais de meio caminho andado. Tirar um pouco do peso da morte, tirar um pouco dessa coisa fantástica que é a morte, que eu não quero discutir e vai longe. Discutir a morte é fundamental. Se a gente quer compreender a morte, se a gente quer morrer bem, se a gente quer lidar bem com a morte nossa e dos demais, é bom discutir o assunto. Né? E aí como é que o Espiritismo compreende a morte? Como um fato da vida, como foi dito. É uma coisa que faz parte. Desde o momento que você nasceu, está dito que você vai morrer. Pode ser aos 12, aos 36, aos 82, aos 107 hoje em dia. Né? Como lidar com a morte? Primeiro, a gente se preocupa muito em ganhar dinheiro para ter uma vida confortável. A gente não se preocupa tanto em ganhar conhecimento para ter uma morte confortável. E dá para ter uma morte confortável. É a morte que não está misturada com uma série de erros que a gente tem. O apego é um dos problemas da morte, por exemplo. Se eu sou muito apegado aqui, a tudo, eu vou morrer com mais dificuldade. Se eu não quero ir embora daqui, porque não está na hora ainda, eu ainda preciso me conversar com uma série de pessoas, eu estou brigado com meu irmão, preciso voltar com ele, a minha empresa ainda precisa muito de mim, meus filhos são pequenos, eu não posso deixá-los. Qualquer apego dificulta na hora da morte. E você querendo ou não, você vai ter que ir. Então a gente compreende isso, entender o seguinte: quando chega a hora, vamos com tranquilidade, vamos em paz, porque dá para ir. Né? Como lidar com a morte do outro? Mesma coisa, o apego também é complicado. Ah, você foi embora, me deixou aqui, minha vida agora fica complicada. Claro que a tristeza é compreensível, a surpresa é mais compreensível ainda. Do dia para a noite, já aquela pessoa que estava comigo até agora não está mais. Essa surpresa dá um susto, o vácuo da ausência é compreensível. Né? Mas só isso? A tristeza ela é boa enquanto ela é genuína. Aquela tristeza feita para mostrar para os outros quanto eu gostava daquele que foi embora, é falsidade, não precisa disso. E tem esse caso também. Então vamos pensar um pouquinho, a gente fala a perda daquela, perdi um filho, perdeu mesmo? Quem disse que perdeu? Né? Quando eu tenho um desencarne de alguém conhecido, de um grande escritor, um grande cientista, um grande ator, fala, foi uma perda para o teatro brasileiro, foi uma perda para as artes brasileiras, uma perda para a política brasileira. Quem disse que foi uma perda? Se a pessoa foi uma pessoa relevante, que fez boas coisas enquanto estava encarnado aqui, cumpriu seu papel, foi um ganho tremendo ter essa pessoa conosco aqui naquele momento. Ah, mas morreu cedo. O que quer dizer morrer cedo? Quanto que é cedo? 36 é cedo? 45 é cedo? 82 é cedo ou 12 é cedo? Não tem essa coisa de morrer cedo ou morrer tarde. Porque a pessoa morre no tempo que ela precisar morrer. Ela vive o tempo que ela precisar viver. Não mais nem menos que isso. Né? Outra coisa é a qualidade da vida. A gente quer viver muito. Sêneca fala isso. A gente se preocupa em viver muito e não em viver bem. Quando viver muito não está no nosso controle. O viver bem está. Então vivamos bem enquanto a gente está aqui. O que quer dizer viver bem? Primeiro consigo mesmo. Se compreendendo, se estudando, se gostando. Olha que legal, já atuava assim, agora estou assado, já melhorei meu modo de... Estou menos nervoso, estou menos agressivo, estou mais assim. Quando a gente domina o nosso modo, vai começando a mexer o jeito como a gente é, isso é um prazer, uma satisfação enorme. Então convivamos bem conosco mesmo. Convivamos bem com o outro, né? Ser útil ao outro, tudo isso é parte do viver bem e vai fazer diferença na hora da morte nossa. Ruim é morrer falando assim, puxa, não fiz nada, uma vida placebo. Passei aqui e não marquei o meu caminhar nessa encarnação. Que pena, que perda. Não deixemos chegar nesse estágio. Atuemos durante a encarnação para que na hora de morrer fale assim, puxa vida, ó, foi bacana, foram tantos anos e foi legal, consegui caminhar por ali. Com relação à pessoa que morre, como é que eu falo com ela, por exemplo? Fala como falou sempre. Morreu seu irmão, morreu sua mulher, morreu seu filho, você vai começar a falar, ó, querida irmã, vós que morrestes, que é isso? Para que isso? Não é assim. É sua irmã com quem você fala, ô, para aí, ô, dá esse bife maior para mim. Você brincava com ela assim, continua brincando desse jeito, não mudou nada. A pessoa não vira santo quando morreu, não tem contato direto com Deus, fala assim, ó, irmã, pede aí para Deus dar uma refrescada aqui, tá difícil. Não virou santo, não mudou, era picareta, continua picareta, era bom caráter, continua bom caráter, era irritado, continua irritado, né? Só deixou o corpo, o resto continua igualzinho, o espírito continua o mesmo. Então comunique-se com essa pessoa da forma como você falava antes. Outra dica importante, não fique pedindo. Essa pessoa que desencarnou continua igual, repito. Não ganhou superpoderes. E quando você pede, o que acontece? Ela vem para socorrer, ela gosta de você. Então, duplo malefício. Primeiro que ela vem para socorrê-lo. E ela vai entrar na discussão a seu favor. E muitas vezes não tem esclarecimento para tanto. E vai tomar partido a seu favor. E aí vai ser uma confusão enorme. Imagine um casal que está brigando e um dos dois pede o apoio para a mãe que morreu. A mãe vem ali e vai a favor do filho, contra aquela sirigaita daquela nora, né? Por quê? Porque ela gosta do filho, tudo para ela vai ser pró-filho.
não tem o discernimento, a tranquilidade, a evolução para atuar nesse conflito. Então quer pedir? Pede para Deus, pede para Jesus, pede para o seu anjo da guarda, para quem você quiser, que não o familiar. O familiar não está pronto para aquilo. A segunda coisa ruim de você pedir é que você impede essa pessoa de continuar a vida dela. Quando ela desencarnou, acabou aqui. Nesse momento não tem mais o que ela fazer aqui. Ela tem muito a fazer até o próximo encarne dela. Tem que aprender muita coisa, tem que cuidar muito de si. Deixa ela aí. Não traga ela de volta para cá. Se você se lembra de Dona Flor e seus dois maridos, a grande obra de Jorge Amado, acontecia isso. Ela chamava, Dona Flor chamava o ex-marido, o Vadinho, e ele voltava. E atrapalhava, porque a relação do casal ali ficava meio tumultuada pela presença dele. Quando você chama, frequentemente, aquele ser que foi, volta. E aí é uma confusão. Deixou de continuar a sua própria vida. Ele tem obrigações para com ele mesmo, ele tem que estudar, evoluir. É hora dele ir. Não trava, não seja você a pessoa a trazê-lo e mantê-lo aqui. Mesmo que você não peça, às vezes ele vem. Por quê? Imagine uma mãe que desencarnou e deixou filhos pequenos. Você acha que ela vai embora tranquila? Fala, agora não é problema meu mais, as crianças que se virem, alguém que cuide. Não é assim, ela é mãe, ele é pai. Vai estar querendo cuidar, só que atrapalha. De novo, não é mais hora de cuidar. Aqueles dois seres que são filhos dela, mas também são espíritos, na verdade, antes de ser filhos, são espíritos, estão passando uma situação complexa, que vão ter que aprender a lidar com elas. E pessoas que estão à volta vão ter que cuidar daquelas pessoas, faz parte da história daquelas pessoas. Deixe que assim aconteça, né? Então fale para essa mãe, provavelmente, olha, na boa, a gente sente super saudade de você e tal, mas está na hora de você cuidar da sua vida. A gente vai cuidar aqui com saudade, com um pouco de dor, mas vai cuidar, para que a pessoa possa se liberar. Outra coisa, saudade. Saudade tudo bem? Saudade tudo bem, mas tem saudade e saudade. Tem a chamada saudade boa. O que é saudade boa? Que ela fala, oh, mas era legal. Lembra quando a gente ia pra praia? Nossa, a gente ia de Kombi, lembra lá na década de 60? Era um horror, quebrava a Kombi toda hora, e dá risada, a gente levava o papagaio, o cachorro, o periquito. Essa é uma lembrança gostosa, é uma saudade agradável. Nossa, eu lembro tanto quando você falou pra mim aquela coisa, até hoje está na minha cabeça, isso me ajuda na minha vida aqui. Essa é uma saudade boa, é uma homenagem quase àquela pessoa. É o reatamento do amor que une esses dois seres. Essa é a boa saudade. E qual é a má saudade, então? É aquela saudade azeda, pesada, que traz de volta, que derruba, ancora a pessoa aqui. Ai, você me deixou, isso está acabando com a minha vida, eu não aguento mais sozinha, eu estou aqui nesse mar de lágrimas que está, eu quero ir também, e foi muito ruim, e você morreu muito cedo, e foi uma injustiça. Tudo isso, se aquela pessoa pode perceber isso, só contribui para ela achar também que foi uma injustiça, também que não era hora de ir, também que está tudo muito ruim, também que ela tem que voltar a cuidar. É uma âncora a segurar aquela pessoa, não sejamos nós a pessoa a usar essa má saudade contra aquela pessoa que a gente diz que ama. Na verdade, talvez tenha mais apego do que amor. Amor é querer o bem do outro, apego é trazer para cá.